Prontos? Podemos começar? Pronto. Bom, na aula passada a gente estava falando sobre leitura de DER, essas coisas, né? Tá certo. Hoje a gente vai dar uma aprofundada um pouco no modelo relacional, tá? Por que eu ia fazer exercício, mas na verdade eu não vou fazer exercício hoje, porque devido ao nosso calendário, a gente está com o calendário um pouco apertado, né? Deixa só eu ver uma coisa aqui. Esse cara aqui. Nós vamos ter aí a segunda prova, que é dia 2/6, então a gente está entrando no mês 5, mas dia 13/5 vocês têm que entregar a parcial para mim, certo? Então vai ficar um pouco corrido. Então eu vou cair direto já nessa matéria, que depois a gente faz exercício mais para frente. Tá certo? Não sei se vocês olharam, mas lá no Classroom de vocês, aqui em atividade, eu deixei aqui para a entrega do dia 12/5, certo? As atividades do AVA, tá? Então, é para entregar as unidades 3 e 4 do AVA, né? Todos os exercícios até o dia 12/5. Eu costumo sempre pedir, nessa segunda parte da disciplina, para que vocês desenvolvam um banco de dados específico para uma situação que eu deixo. Só que a gente não vai ter tempo hábil. Tá muito curto os negócios, eu não consegui dar todas as aulas, porque teve semana com feriado e semana de prova e palestra, isso aí atrapalhou muito a gente. Beleza? Então, não pode esquecer, vale 1.500 pontos, tá? Essa daí. Tranquilo, pessoal? Alô? Tranquilo, professor, tranquilo. Tá bom. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o modelo relacional, tá? Nós vamos falar sobre relação, restrições, chaves, esquema relacional e o mapeamento do modelo, do modelo de entidade de relacionamento para o modelo relacional. Beleza? Então, o que é o modelo relacional? O modelo relacional, ele representa os dados de maneira tabular, ou seja, a gente vai agora deixar de ver as nossas entidades como se fosse um retângulo e nós vamos começar a ver em formato de tabela, certo? Daí, a gente tem esse nome de modelo relacional. É baseado no modelo matemático da teoria dos conjuntos. Já ouviram falar da teoria dos conjuntos? Lá no ensino fundamental? Foi criado pelo Edgar Cote, por volta de 1970, e é considerado o primeiro modelo de dados para aplicações comerciais, certo? Então, a primeira parte do modelo relacional que a gente tem é a relação. O que é a relação? A relação é uma parte representada por atributos, domínio e tupla, certo? Então, a relação é a nossa tabela, tá? É a tabelinha. Então, o que é o atributo? O atributo são as características que a gente vai guardar das tabelas, né? Ou seja, são as colunas, só que na relação, essas colunas são representadas por ordem de numeração, quer dizer, ordem de aparecimento, tá certo? O domínio, o que é o domínio? O domínio é o conjunto de valores permitidos para o atributo. Então, o domínio é todo o conteúdo do atributo. Todos os dados que compõem, todas as linhas que compõem, é o domínio da nossa relação. O que é o tupla? A tupla, na verdade, é a nossa linha, certo? Então, a tupla é o conjunto de
todas as colunas de uma determinada linha, tá certo? Com isso a gente vai ter aqui uma informação específica, beleza? Beleza, então a relação é um modelo macro, refinando a relação ela se torna uma tabela. O que é uma tabela? A tabela é a representação da relação, só que com nomes ao invés de identificadores por números, certo? Os atributos do seu domínio é chamado de coluna. Então, na relação, a gente chama de domínio. Na tabela, a gente chama de coluna. Beleza? E a tupla é chamada de linha. Ok, então lá na relação, que é esse modelinho aqui, a linha nós chamamos de tupla, certo? Agora, traduzindo isso aqui, então a tupla é o quê? A tupla é a nossa linha. Então nós vamos trabalhar com esse modelo, que é o modelo de tabela. O que são restrições? As linhas não têm nenhuma ordem pré-estabelecida de aparecimento. Professor, como que ficam armazenados os dados dentro de um banco de dados? Eles ficam armazenados de acordo com o que eles estão entrando. Não entenda que lá dentro está tudo ordenado, tudo arrumadinho, tudo colocadinho, cada um na sua gavetinha, tudo certinho. Essa organização é dada a partir do momento que você cria comandos para mostrar essas informações de forma ordenada. Até então, os valores que estão lá dentro são valores simplesmente apresentados da maneira que eles entraram, tá certo? Uma característica da coluna. A coluna ela deve ser atômicos e indivisíveis, e ela é somente monovalorado, ou seja, para cada coluna, para cada campo da coluna é aceito um único valor. Professor, na coluna inteira? Não. Quando a gente olhar na coluna assim, né? Isso aqui é a coluna, certo? Para cada espacinho da coluna que a gente tem, é aceito somente um valor. Eu não consigo colocar 2 CPFs em um único espaço da coluna, tá certo? Os valores das colunas, eles não deveriam, mas podem ser nulos, inexistentes ou desconhecidos. Na verdade, tudo isso aqui é a mesma coisa, tá? A gente vai falar que é tudo bom. Beleza? Então tá, outro elemento que a gente tem são as chaves. O que é a chave? Chave é um conjunto de, olha lá, uma ou mais colunas, usadas para quê? Identificar as linhas da tabela e estabelecer relação entre elas, tá? E aí nós temos 3 tipos de chave: a chave primária, a chave alternativa e a chave estrangeira. Professor, qual que a gente mais vai usar? Essa e essa. Beleza? Tem aqui alguma dúvida? Não. Tá. Então tá, o que é uma chave primária então? Uma chave primária é um conjunto de uma ou mais colunas que, tomadas coletivamente, nos permite identificar de maneira única a linha de uma tabela. Ela deve conter o mínimo de colunas possível com o menor tamanho possível. Qual é o mínimo de tamanho? Qual que é o mínimo de colunas possível e o menor tamanho possível? Qual é a quantidade? 1. Beleza? Outra característica crucial da chave primária. A chave primária não tem valores nulos. Beleza? Tem o mesmo conceito de atributo identificador, certo? É representado sublinhando-se o nome da coluna e nós vamos chamá-la daqui para frente de primary key, ou a famosa PK, que todo mundo fala. Entenderam? Sim. Ah, é a PK da tabela, é a PK. O que é esse raio de PK da tabela? Sabe que o cara ia escrever OK, acabou escrevendo PK? PK é a chave primária de uma tabela. É ela que vai identificar as linhas de uma tabela. Alguma pergunta?
Então, aqui está a representação na forma de tabela, certo? De como vai ficar a representação da chave primária. Sempre que a gente for representar ela, a gente vai representar ela sempre com um traço embaixo, tá? Esse traço embaixo identifica que essa coluna da minha tabela de cliente é a coluna de chave primária. Tudo bem? Deixa eu admitir alguém que entrou. Eu acho que entrou um aluno. Não. Pessoal, quem é que entrou agora, assim, por último, assim, há pouco tempo? Essa é a minha segunda aula, professor. Tá, mas você, Augusto, você já fez o trabalho lá, né? Você me Aham. passou o trabalho. Mais alguém? Eu te mandei os trabalhos também, professor. Recebeu Mas eu acho que eu já lancei. lá? A tua nota era tudo Augusto, não lancei? Não cheguei, Vitor. Só Tá. perguntando. Aham. É que tinha mais um aluno que eles me passaram, que é dessa disciplina também. E eu precisava que ele fizesse o trabalho, pelo menos, para poder ficar com nota para depois fazer. Vocês vão fazer a segunda chamada da prova, né? Aham. Não, eu fiz a prova. Você fez a prova. Beleza. Só o Augusto, então, que vai fazer a segunda chamada. Ah, Beleza. Então tá. Bora para frente. A outra chave que a gente tem é a famosa chave alternativa. O que é a chave alternativa? Que a gente vai falar assim, ó, uma alternativa é fazer isso, uma alternativa é fazer aquilo. O que significa isso? quer uma outra opção? Uma outra opção. Mas olha lá. Chave alternativa é um conjunto de uma ou mais colunas que não puderam ser consideradas chaves primárias, por estarem em maior quantidade ou tamanho. Elas podem ser usadas para localizar linhas, mas não identificar. Outra coisa, aqui está errado, deixa eu já arrumar. Elas permitem valores nulos, tá? Elas permitem valores nulos, que é uma outra diferença que tem em relação à chave primária, tá certo? E também são conhecidas como, também são chamadas de alternative, ou como a gente costuma chamar de unique key, que é uma chave única. A grande diferença é assim, quando a gente tem uma chave primária, ela vai ser usada para identificar uma linha da tabela. Tá certo? Então, quer dizer, os dados pertencentes a essa linha não vão ser iguais aos dados pertencentes às outras linhas. Por quê? Porque você colocou um código identificador lá dentro, tá? E aí, sempre que você for chamar aqueles dados, você vai verificar, esses dados existem? Se já existe na tabela, é porque tem uma chave primária associada a ele. Beleza? Agora, a chave alternativa, se a gente lembrar lá dos Power Rangers que tinha lá o vermelho, o verde, né, o preto, o vermelho, o azul, o preto, o amarelo e o rosa, né? Sim. O azul, ele era meio termo. Ele era e não era chefe, certo? Ele era tipo o braço direito, concorda? Sim. Que é a nossa chave alternativa. O que a chave alternativa é? Ela é aquele Power Ranger que ele não vai identificar a linha, ele só vai falar assim, olha, igual a mim nessa coluna não pode ter outro valor. Nas outras eu não estou nem aí, mas nessa coluna não pode ter outro valor igual. Conseguiram compreender? Uhum. Ju, mas Sim. nesse caso aí o CPF é o Ranger azul ou não? Que É, ele era o aqui, vermelho. nesse caso aqui, nessa identificação, sim. Não significa que toda vez o CPF tem que ser uma chave primária. Aqui eu Uhum. estou usando em motivos pedagógicos somente. Tá? Entendi. Mas, por exemplo, se você for usar o CPF como uma chave primária,
Você tem que tomar um pouco de cuidado, porque quando você for fazer uma pesquisa, ele é um campo muito grande para se pesquisar, tá? Mas é o adequado. Por quê? Porque não tem repetição. Uhum, Tá certo? certo. Mais alguma pergunta? Não, só isso. Tá. Cara, fui mexer com faca ontem, cortei a ponta do dedo. Saiu um pedacinho do dedo. Criança mexendo com faca não dá certo, né? E terceiro, nós temos a nossa chave estrangeira. O que é isso? É uma chave primária que ela vai ser exportada de uma tabela e vai ser jogada em outra para viabilizar o relacionamento. Perdi muita Eu tenho coisa, aqui- professor, desculpa. Não entendi. É que eu acho que ele acabou de entrar, perguntou se perdeu muita coisa. Não, não perdeu muito, não, gente. O que aconteceu por enquanto até agora, eu vou resumir para você. O Paléguas passou correndo, o Batman veio atrás, mas o Coyote não pegou nenhum dos dois. Beleza. Zoeira, cara, fica tranquilo. A gente passou só uns 9 slides, mais ou menos. Tá? Mas é bem tranquilo. Por enquanto é só teoria. Tá certo? Desculpa, eu cheguei atrasado, eu perdi Nada, cara. De boa. Fica tranquilo. Beleza? Beleza. Então, olha lá. Então, a gente tem aqui uma chave primária na tabelinha A. Certo? Vamos mutar o microfone. Isso. A gente tem uma chave primária na tabelinha A. Tá? Aí eu tenho aqui a tabelinha B. E também tem uma chavinha primária. Só que a gente viu que o relacionamento é quando uma entidade A conversa com uma entidade B, tá certo? Tá certo. Essa é a Então, base. partindo desse princípio, o que a gente vai fazer? Como que a gente estabelece um relacionamento? Ó, a gente vai ter que pegar um dado daqui e levar para lá para formar esse elo de comunicação. Quem que é esse cara? A chave primária da tabela A, a gente vai pegar uma cópia dela e vai levar para B. Certo? Vai falar aqui, ó, B, essa chave primária veio lá da tabela A e ela vai servir de relacionamento dos dados de A com B. Só que aqui ela vai se chamar chave estrangeira. Por que chave estrangeira? Porque ela era uma chave primária em A e ela veio para B. Quando ela sai da casa dela, do país dela e vai para outro país, o que ela é? O Lucas saiu do Brasil e foi para a Inglaterra. O que o Lucas é na Inglaterra? Estrangeiro. Estrangeiro. Então é a mesma coisa. Eu tenho uma chave primária na tabela A. Eu pego ela e levo para a tabela B. Certo? Certo. Levo para a tabela B. No que eu levei para a tabela B, essa chave primária que estava em A, agora está em B. Ela deixou de ser chave? Não. Ela é uma outra chave agora. É a chave que cria o elo de A com B. E em B ela vai ser chamada de chave estrangeira. Ou, como a gente conhece, a nossa famosa Foreign Key, ou para os mais íntimos, FK. Beleza? Tem que ser íntimo, não pode sair chamando ela assim de FK, de PK, não, tá? Tem que ter uma certa intimidade. Tá bom? Tranquilo? Tranquilo. Tá. E até Ela porque... sempre- Pode falar. Pode falar, Luiz. Ela vai sempre estar presente, professor, então. Em Se toda você transação. fizer o relacionamento. Não, se fez relacionamento, ela tem que aparecer. Sim. O relacionamento entre duas tabelas se dá pela exportação da chave primária de uma tabela para outra. E aí nós vamos seguir alguns conceitos. Quais conceitos? Cardinalidade, certo? A gente sempre vai levar a cardinalidade da cardinalidade máxima menor para a cardinalidade máxima maior. Por exemplo, 1 para n. Eu vou pegar a chave primária de 1 e vou levar para n. Ok, Entendeu? entendi. Valeu. Frisem muito bem isso na cabeça de vocês.
coloca esse conceito de chave primária, o que é, para onde vai, como funciona. Tenha sempre isso na cabeça. Por quê? Na hora de vocês montarem comandos de consulta, certo? Vocês vão ter que relacionar as colunas para trazer os dados idênticos. Ó, presta atenção. Imagina que no seu banco de dados, você tem lá uma tabela, que é a tabela de cadastro de cliente, e mais outras duas tabelas, que é a tabela cidade e a tabela estado. Beleza? A tabela de cliente tem uma cópia da chave primária da tabela de cidade nela como estrangeira, certo? E a tabela de estado tem uma cópia da chave primária dela na tabela de cidade, ou seja, eu tenho um relacionamento de cidade, de cliente com cidade e cidade com estado. Oh, caramba, errado. Acho que é uma coisa assim, ó. Cliente, cidade, estado. Depois, professor, tem como dar um zoom aí, porque tá difícil de ver. Olha lá. Obrigado. Olha lá. Um cliente vai estar em uma única cidade. E uma cidade pode estar em mais de um cliente ou em nenhum cliente, certo? Uma cidade pertence a um único estado. E o estado pode ter uma ou mais cidades, porque não existe estado sem cidade, tá certo? Então, esse relacionamento aqui que eu estou querendo dizer para vocês. O que vai acontecer aqui? A chave primária da tabela cidade vai ser levada para a tabela cliente como estrangeira. A chave primária de estado vai ser levada para a cidade como chave estrangeira. Aí eu tenho um relacionamento entre esse e um relacionamento entre esse. Conseguiram compreender como é que se dá o relacionamento? Sim. Sim. Viu? Então, olha aqui, ó, a representação que eu fiz daquela lá foi dessa maneira, né? Ó. Então, aqui eu tenho a tabela de cliente e a tabela de unidade federativa, onde eu tenho o F, o nome do F e a região, certo? Aqui eu tenho código, CPF, nome, endereço, cidade, UF e CEP. Esse UF que está aqui, ele é uma chave estrangeira, ó, chave estrangeira, que veio da tabela de unidade federativa. Que campo que veio? A chave primária dessa tabela. O professor não podia ter levado o nome? Não. Por quê? Porque somente a chave primária tem o poder de identificar uma linha. Então, é somente ela que pode ser levada como estrangeira. Compreenderam? Sim. Fácil, né? Beleza. Então, o que é o famoso esquema relacional? O esquema relacional é a maneira linear de representar uma relação ou uma tabela. O que significa linear? Algo linear. Escrever. Nós vamos representar a tabela dessa maneira antes da gente aplicar qualquer tipo
qualquer tipo de uma construção de um diagrama, tá? O que deve conter? Ele deve conter o nome da tabela, seguido dos seus conjuntos de coluna e seguindo ainda das suas chaves estrangeiras. Tá certo? Então a gente vai representar, por exemplo, essa representatividade que está aqui, linearmente falando, ficaria assim. Eu vou representar primeiro quem não tem chave estrangeira, certo? Depois eu vou representar quem é fornecedor de chave estrangeira para outras tabelas e, por fim, quem tem chave estrangeira dentro da sua associação. E como que dá esse mapeamento do modelo ER para o modelo relacional? A gente vai usar uma técnica para representar os diagramas de ER através dos elementos do modelo relacional. Certo? Olha lá. Esse é o modelo de entidade de relacionamento. Como que a gente vai transmitir para esse modelo aqui? Através da nossa escrita linear. Então, como é que ficaria essa representação desse modelinho aqui? Cliente, que é a nossa entidade, abre parênteses. Eu vou representar, vou colocar todos os atributos separados por vírgula. O atributo que for identificador, eu vou sublinhar. Tá certo? Certo. Além do identificador, os outros têm uma sequência correta? Nós vamos colocar aqui agora. Ou poderia Tá? ser tipo o telefone antes do endereço? Não, pode ser, não tem problema. Eu acho que a única coisa obrigatória realmente é o cliente puxando, né? Você pode representar de qualquer maneira, tá? Mas o certo é representar da maneira que aparece. Até por questão visual de ser um pouco mais esteticamente melhor de se visualizar. Mais alguma pergunta? Eu? E quando a gente tem um atributo composto, como que a gente faz para representar? Quando a gente tem um atributo composto dentro da nossa representação, do modelo de entidade de relacionamento, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos representar a entidade e os atributos. Porém, quando chega naquele atributo que é composto, a gente não representa ele. E vai representar o quê? A composição dele. É como se ele não existisse e existisse somente aquilo que compõe ele. Conseguiram compreender? Não, Sim, sim. O que você não entendeu, Luiz? eu não entendi. Agora eu entendi o que você explicou aqui agora. Olha lá. Quando a gente tem um atributo composto dentro da nossa representação, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a representação do atributo, da entidade, certo? E dos seus atributos, CPF, nome e telefone, tá aqui. E o endereço, professor? O endereço a gente não vai representar ele, ó, a gente não vai colocar ele. A gente vai colocar aquilo que compõe o endereço, que é o quê? Tipo logradouro, nome logradouro e CEP. Tipo logradouro, nome logradouro e CEP. Isso aqui eu estou entendendo que é a composição do atributo endereço. Ah, agora entendi. Obrigado. Independente de quantos atributos tiver, Se você tiver 45 atributos que compõem um atributo composto, vai representar os 45. entendi. Tranquilo? Agora sim, obrigado, professor. Beleza, professor. Atributo composto, cheque. Atributo determinante, cheque. E o atributo multivalorado, que é aquele atributo que tem cardinalidade associada a ele. Como é que a gente vai representar?
Preste bem atenção que vai ter uma derivação muito grande aqui. O que vai acontecer? Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos representar essa parte como um modelo tabular e telefone, que é um atributo multivalorado, vai deixar de ser atributo e vai virar uma tabela. Por quê? Todo atributo multivalorado, ele pode receber mais de um valor para a mesma ocorrência, concorda? Sim. Por exemplo, você tem seu telefone fixo, residencial e comercial. Quantos telefones eu contei aqui na minha mão agora? 3. 3. Para o Henrique, quantos números de telefone ele tem? 3. 3. Se eu fosse colocar na tabela de cliente os 3 números de telefone, isso assim, você tem 3, o Luiz pode ter 2, o Márcio um só, o João nenhum. Aí pode dar divergência. Ia dar repetição de dados. Então, o que a gente faz? Representa a parte sem o atributo multivalorado, e o atributo multivalorado deixa de ser um atributo e ele vira uma tabela com o nome do atributo, e nela a gente vai trazer o quê? A chave primária da tabela cliente como chave primária e estrangeira na tabela de telefone. Por quê? Imagina, alguém é casado? É você, professor. Só eu. Então tá. Então, por exemplo, eu já aconteceu isso já, né? A minha esposa já trabalhou como tutora eletrônica na Unopar há muitos anos atrás. Muitos anos atrás. E eu entrei para dar aula também na Unopar, certo? Então, lá no registro da Unopar, tinha lá o funcionário, a funcionária Karen e o funcionário Leonardo, certo? E tinha lá o meu telefone residencial e tinha um outro telefone residencial idêntico ao meu. De quem que era? Da minha esposa. Então, ou seja, se eu criar uma tabela de telefone com um número do telefone como chave primária, que é esse caso aqui, eu ia ter repetição nessa situação, tá certo? Eu ia ter repetição. Aí, o que eu faço? Lembra que a gente falou lá atrás que é a composição de uma ou mais colunas? Eu faço isso, então, eu vou usar essa técnica. Eu vou pegar, então, essa chave que é estrangeira e vou jogar para cá como estrangeira e como primária. Assim, o meu CPF é único, independente da minha esposa. Então, se eu tiver lá, por exemplo, deixa eu abrir aqui o Excel para ficar mais fácil a visualização para vocês. Mas, professor, ele não sempre pede essas duas informações, por exemplo, nos cadastros? O nome e o número de telefone? Pede, mas a gente tem uma outra maneira de tratar lá dentro. Aqui eu estou explicando a técnica de você ter chave estrangeira como primária também. Entendeu? Não, é porque, por exemplo, o que eu entendi nesse caso que o senhor tava explicando, Hum. que o número de telefone seria, pelo que eu entendi, seriam apenas a informação que a pessoa dá, tipo, o nome dela e o número de telefone, entendeu? Não. Não entendi. É que assim, não tente associar isso aqui com o dia a dia, entendeu? Porque no dia a dia é diferente, tá? Tranquilo? Vamos continuar então. Cara, agora não é hora de você vir aqui. Ok. Vamos lá. Telefone do Leonardo, residencial 3333-2211. CPF 000
3333-2211. CPF. Se eu colocar somente esse cara aqui como chave primária, o que vai acontecer? Temos uma duplicação de registros únicos. Qual que é a duplicação? Linha 3 e linha 4. Beleza? Agora, quando eu torno os dois como chave primária, eu paro de ler eles separadamente falando e começo eles a ler juntos. Eu leio os dois juntos. Essa informação é igual a essa informação? Não. Não, por quê? Esses dois são iguais, mas esses são diferentes. Então, a composição desse é diferente da composição desse. Compreenderam? Gente, é muito simples isso. Sim. Compreenderam mesmo? Sim, sim. Não está convincente. Pode explicar de novo? Posso. Qual parte? Se puder, tudo. Tudo? É. Desde o começo? Não. Só na Você tabelinha. falou tudo? Isso, professor. Desculpa, falei. Isso que eu penso. Vamos lá. Ó, atributo multivalorado. O que a gente vai fazer com o atributo multivalorado? Quando a gente tem um atributo multivalorado, a gente vai deixar na escrita linear, a gente vai representar tudo sem o atributo multivalorado. E o atributo multivalorado, ele vai virar uma tabela única. Beleza? Beleza. Qual é o conceito de chave primária? É um conjunto de uma ou mais colunas que, tomadas coletivamente, nos permite identificar de maneira única a linha de uma tabela. Identificar de maneira única a linha de uma tabela. Então, vamos lá. Se eu falei que o atributo multivalorado, o telefone vai deixar de ser atributo, vai virar uma tabela, se eu usar esse conceito da chave primária e pegar o número do telefone como chave primária, que é o que a gente está guardando, e trazer CPF somente como estrangeira para manter o relacionamento entre os dois, se acontecer esse caso aqui, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Aqui é primário, aqui não. Redundância. Ele vai falar assim, peraí, já tem uma linha com esse dado. Eu não posso ter uma outra linha com esse dado, porque o conceito é identificar de maneira unívoca. Eu tenho dois, não pode, tem que ser outro aqui. Então tá, vamos resolver esse problema. Uma ou mais colunas que, tomadas entre si, conjunto delas, identificam uma linha de maneira unívoca. Essa linha tomada os dois juntos é igual a essa linha? Não. Não, por quê? Porque esses dois dados em conjunto são diferentes desses dois dados em conjunto. Junto. Se eu analisar separadamente, esses dois são iguais. Esses dois são diferentes. Mas como eu tenho que analisar sempre em conjunto, então eu vou pegar as duas e vou analisar essas duas. Tomadas entre si é igual a essas duas? Não. Já trabalhei em sistema com tabela com chave primária com 6 colunas. 6 colunas.
E aí? Criou mais confusão ou não? Não, agora ficou claro. Ficou claro? Ficou. Mais alguém? Professor, eu posso estar viajando, mas isso aí tem a ver com, por exemplo, quando você vai colar um item numa pasta e ele pergunta se você quer colar e substituir ou simplesmente colar aquilo lá porque já tem igual? Ele é independente de uma coisa ou outra. Não tem nem como comparar. É porque ali você está colocando um único arquivo, entendeu? E aqui a gente está falando de identificar a linha. Entendi. Na verdade, ele nem vai perguntar se você quer substituir ou não. Ele só vai falar assim, ó, não pode que vai dar erro. Entendi. Beleza? Beleza. Aí você vai lá no Google pesquisar porque vai dar erro. É. Professor, é tipo isso na vida real? Como assim? No trabalho? Ah, Você fica lá pesquisando no Google. se eu fico Pra dar um pesquisando jeito. no Google na vida real, É, não, cara, nem sempre. Só quando eu tenho alguma coisa muito escrota assim para resolver, que daí eu vou buscar alguma coisa. Mas na maioria das vezes, 99% do meu trabalho é de conhecimento específico meu. Entendeu? Há quantos anos o senhor trabalha com isso já? 25 anos para fazer. E, aliás, estou mudando de emprego essa semana. Essa semana é o último dia, é a última semana que eu estou na minha empresa atual. Estou indo para outra empresa agora. Vai automático os negócios também, né? Já começou a ficar automático. Né? Ó, mas aí quando você para de trabalhar, quando você para de fazer isso diariamente, você acaba esquecendo. Meu pai ele trabalhou 50 e poucos anos com isso. Sei lá, 40 e poucos anos com isso. Nem sei. ele aposentou? Meu pai aposentou. Meu pai é programador mainframe aposentado. Se eu chegar para ele hoje e falar isso aqui, ele fica louco, ele não lembra. Mas se ele ficar uma semana escutando isso aqui, ele já toma a lembrança tudo de volta daquilo que ele fez. Daquilo que ele fazia. Por isso que eu falo. Se você... isso aqui é uma dica de vida para vocês, profissionalmente falando. Se você pegar o conceito, por exemplo, de estrutura de decisão e estrutura de repetição para programar, por exemplo, em C++, tá certo? O conceito de estrutura de repetição em C++, ele é idêntico ao conceito de estrutura de decisão em Python, em Java, em C# e em banco de dados. O conceito de estrutura de last repetição em Python é o mesmo conceito em last repetição em banco de dados. Uma coisa é programação, outra coisa é banco de dados. É o mesmo conceito. Então, eu não queira assim, tipo, pô, eu quero ser o cara em, sei lá, em Java, em C#, Cara, seja o cara em lógica de programação. Aprenda lógica. E olha como eu vou falar para vocês como isso dá a entender. A empresa que a minha formação, eu sou formado em tecnologia e processamento de dados. Trabalhei a vida inteira com programação em Delphi. Certo? Muitos anos com programação em Delphi. Migrei para a área de banco. Comecei a trabalhar com banco pequeno, passei para o SQL Server, fiz a minha especialização em Oracle. Eu sou especialista em Oracle. Alô? Eu sou especialista em Oracle, certo? Só que eu sou DBA SQL Server pleno. Tá. Eu sou DBA SQL Server Senior. E agora eu estou indo para trabalhar, sabe com o quê? Com Progress. O que eu nunca vi na vida. Com o quê, professor? Pode repetir? Progress. Nunca ouvi falar. É um banco do DataSul.
certo? Quando eu fiz a entrevista de emprego, o cara me chamou para conversar, tudo ele veio atrás, que a gente conversou. Aliás, até um aluno meu que trabalha nesse lugar, que intermediou tudo, eu deixei bem claro para o gerente lá. Falei, cara, eu não sei mexer com Progress. Não é minha praia. Mas você me dá aí 3 meses que eu estou produzindo tão quão DBA que você tem aí dentro hoje. Se você está querendo contratar um cara para ser DBA de banco de dados dentro da sua empresa, e é uma empresa grande, que fatura em números, falando em bilhões por ano, você vai querer um cara bom, concorda comigo? Você vai querer um cara que conhece. O cara veio e fez uma proposta muito boa. Aí eu falei assim para ele, mas por que você me escolheu, sendo que eu não sei mexer com Progress? Eu não tenho experiência em Progress. Eu tenho experiência, eu sou sênior em SQL Server, mas eu não sou nem júnior em Progress. Cara, pela tua experiência profissional e pelo teu conhecimento. A minha vida inteira eu baseei sempre em conhecer a maioria de como funcionam as coisas. Então, se eu vier aqui criar, por exemplo... Deixa eu abrir aqui. Cadê? Não. Um laço de repetição em C. Aqui um laço de repetição em C. Eu posso vir em banco de dados e fazer a mesma coisa. Porque eu sei que o conceito vai ser, inicialize alguma coisa, vai até o lugar e o passo é tal. Dá para fazer isso em banco? Dá. Como? Usando o while, por exemplo. Ou usando um cursor. Mas em banco de dados é a mesma coisa. Eu vou abrir aqui o banco. O que você vai ter que aprender daí é como aplicar isso naquela linguagem. Qual é a palavra reservada daquela linguagem que eu vou estar utilizando? Cadê? Aqui. Professor. Oi? Assim, é para alguém que está começando, o que você acha de... Eu sei, aquela clássica pergunta boba de qual linguagem você acha mais interessante para o mercado de trabalho hoje? Se você falar isso para mim hoje, Java deve ser uma das mais... Ou Python. Ah, simples. Vamos ver um negócio aqui. Peraí. Deixa eu abrir aqui. Eu pergunto isso porque a gente está começando a aprender. Claro, não, sim. Fazer uma especialização, sabe, naquela área, Uhum. sabe, buscando um conhecimento por fora, esse tipo de coisa. Às vezes possa ser aquele diferencial que você precise, sabe? Por isso que eu estou perguntando. Vamos procurar vaga. Certo? Procurar o quê? Vamos procurar uma vaga de emprego. Vaga de emprego. Tá? Aonde? Sei lá, aqui em Londrina. Como que... Aqui vai estar para mim. Qual o cargo? Programador. O que a gente tem aqui? Vamos ver. Programador. Tá aqui. Admita. Ó, não tem nem, sei lá, um conhecimento aqui. C Sharp. Vou ficar aqui, programador Python. Eu sei que está crescendo. Nada. Programador Java. Bastante coisa. 1, 2. Ó, Mufato. Não sei se coisa não. C Sharp. HTML. É. Então, assim, cara, vai de conhecimento. Vai, tipo... sei lá, vamos escrever. Vamos pegar aqui o Google, por exemplo. É Google. de programação. .com.br. Tipo, linguagem de programação mais usada. Sei lá, coloca aí. Aí, ó, tá aqui, das mais usadas hoje em dia, tá aqui, ó. Primeiro, Python, JavaScript, Java, C.
PHP e Ruby. Esses dias eu tava vendo, eu vi. Por isso que por que eu perguntei? Porque eu vi já várias vagas de estágios, mas tipo, o pessoal falando de PHP, de algumas outras, entendeu? Que pra mim eu julgava que já tinha uma maré de declive, eu posso dizer assim. Já algumas outras novas linguagens, tipo, Q alguma coisa, K alguma coisa que eu esqueci que tá começando agora o desenvolvimento dela. Já Por ouviu isso que falar de Lua? de quê? Lua. Dua? Lua. Não, essa não. É uma linguagem de programação totalmente nacional e é muito forte para programação embarcada. Da empresa que eu trabalho, a gente usa. Nunca tinha ouvido falar. De coração. Ó, vamos pegar aqui um exemplo. Python. Python está sendo utilizado muito em mineração de dados. Ó. Power BI, Power BI, Power BI, Power BI, dados sênior, engenheiro de dados, Java. Aí, ó, você procurar Java, tem isso aqui, ó. Um monte de. E aí, qual que é a conclusão que você fala para o professor? Mas qual que é a conclusão que você chega nisso? Qualquer área que você se especializar, você vai se dar bem. Cara, sabe qual que é a melhor? É aquela que paga as tuas contas no final do mês. É essa, entendeu? Eu sou programador Delphi. Olha o tanto de vaga que tem para Delphi. Tem um monte de vaga. Outro dia eu recebi um e-mail de um cara, tem mais de um cara querendo saber se eu não queria voltar a ser programador sênior. Aqui, ó. Você quer trabalhar em Jundiaí? Jundiá, Alagoas, Brasil, de forma remota. Olha lá, qual habilidade tem que ter? SQL, SQL Server, Delphi e GitHub. São 5 candidatos, a vaga é júnior. Aqui o que? 3,5 conto, mais ou menos, inicial. Então, assim, tipo, não tem, cara. E outra, não existe fórmula mágica de ganhar dinheiro com programação. Ah, eu vou trabalhar na empresa A, B ou C. Não existe. Quem vai se destacar é você sempre. Entendeu? Por isso que eu falo para todos os meus alunos. É bonito, é legal conhecer uma linguagem de programação? É, mas não deixa de ter todo o conhecimento necessário de lógica de programação. Se você não tiver o conhecimento, não adianta nada você querer enfeitar, que vai ser tudo uma porcaria. E aí que eu acho que, por exemplo, tem muita faculdade que não dá nem lógica de programação. Já come direto para programar em si. Por exemplo, eu dou aula de programação aqui, eu dou aula de linguagem de programação, que é o conceito inicial. Sabe o que a gente está usando? Python. Certo? Estou usando Python aqui, estou usando aqui, ó, o Spider. Professor, não é tua área? Não, minha área é sim, cara. Trabalhei 12, 13 anos com isso aqui, em programação. Fui gestor de desenvolvimento. Fui analista de sistemas. Conheço um monte de coisa. Não, por exemplo, na minha outra faculdade, a gente começou direto com C++. Tá, mas o C++ é a linguagem de entrada. É a linguagem de entrada. Na verdade, o meu conceito é ensinar primeiro o aluno a trabalhar com Portugal, para depois migrar para o C. Então. Só que a gente não teve Portugal, por exemplo, lá. Mas hoje em dia ninguém faz mais isso. Dificilmente faz. Eu aprendi assim. Você falar, seja um puta profissional que saiba... Tudo. Que saiba a lógica de programação. E eu acho que para você ser um bom profissional, você tem que começar de baixo, entendeu? Começar com Portugal, entendeu? Para você realmente saber todas as entranhas da programação. Lembra que a gente... mas você vai sempre explorar aquilo que o mercado de trabalho quer, sabe? Isso não é... Até porque vai mudando tudo, né, professor? Vai mudando. Na minha época, Delphi era o cara. Hoje já não é mais. Então, mas tem vaga para Delphi. Hoje o que está na modinha é o tal do Python.
E aí, até a Python gente se formar, pode ter mudado bastante. Curso e vídeo, hein? É bom fazer o cursinho assim, tipo, os cursos para aprender. Galerinha aí do Guanabara, né? Então, para aprender agora assim aos poucos, vai. Tipo, é legal, é bacana. Cara, ó, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu sou, eu sou funcionário da Cropa, certo? Um funcionário, eu devo fazer o meu melhor sempre pela empresa. Vocês concordam comigo? sim. Funcionário, ó, ele tem que fazer isso. Mas, ó, eu vou falar uma coisa sincera para vocês, como professor, como educador, certo? Não vai pensar que na faculdade você vai aprender tudo, porque você não vai aprender. Ele só vai pincelar. Você não vai sair daqui de dentro DBA. Entendeu? Quando eu fiz a minha especialização de banco, eu falei assim, nossa, eu vou sair da minha especialização sendo o cara, o pica das galáxias, entendeu? Mas não é, cara, você não vê. Eles falam assim, ó, o que você não viu na faculdade foi... Você viu na faculdade isso, o que você não viu foi isso. Para você chegar aqui, você tem que partir dessa ciência e tocar para frente. Informática é um estudo constante. É um aprendizado constante. Cada dia que passa, você vai aprender uma coisa nova. Tá certo? Então, por exemplo, trabalhar com web service. Vai trabalhar com web service. Vai fazer lá método get, método post. Você vai fazer isso tudo na ferramenta. Você sabia que banco de dados faz isso também? Eu consigo fazer um post ou um get através de uma procedura dentro do banco de dados? Ninguém nunca me falou isso. Aí eu pesquisei e descobri que era possível fazer isso. Então, assim, você não vai sair da faculdade sabendo tudo. Dominando Python, dominando C, dominando Java. Não vai. Não tem como. A gente teria que ficar com vocês mais ou menos 14, 15 anos. É uma dedicação constante. Só voltando, então. Quando a gente estava falando lá de estrutura de laços de repetição, então a gente viu, eu mostrei para vocês no C, que é dessa maneira, olha aqui, isso aqui ó, era daquela maneira. Olha em Python como é que eu fiz. Enquanto isso aqui for verdadeiro, faz isso. E lá em banco de dados também, você pode utilizar isso. Você pode utilizar de uma outra maneira. Sei lá, com cursor, é que eu não vou ter nenhum cursor aqui agora de cabeça. Mas você pode utilizar um cursor, que vai ficar percorrendo um conjunto de dados que vai ser um laço de repetição até chegar no final. Então, existe laço de repetição em qualquer lugar. Entenderam a questão de vocês basearem em cima da lógica da programação? Sim. E aí, se vocês tiverem dúvida, pode vir perguntando para mim, tá? Se quiserem ir perguntando, assim, com o passar do tempo, pode perguntar. Como que eu represento, então, um relacionamento do tipo 1 para 1, quer dizer, de uma entidade para outra? Nesse caso, a gente só vai olhar o relacionamento máximo, tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... aqui eu vou por eliminação. Qual vai ser a eliminação? Se os dois são iguais, têm o mesmo tamanho, eu vou verificar. Opa, qual deles que é obrigatório e que não é obrigatório? O que não é obrigatório é conta. Então, eu vou pegar cliente e vou levar a chave primária para conta. Quando eu tenho relacionamento do tipo 1 para 1, que é máximo 1 para máximo 1, saber da onde eu vou levar para onde a chave primária, eu vou olhar a cardinalidade mínima e vou pegar a menor e vou trazer a maior para a menor, tá certo? Olha como é que ficou essa representação aqui, ó. Tabela conta, que é essa tabela aqui, vai ter número e saldo, onde número é a chave primária. E CPF, ela vai ser estrangeira de cliente. Olha lá como é que fica. Conta, abre parênteses. Vai ter número e saldo, sendo o número chave primária, e mais uma coluna chamada CPF.
O que essa coisa CPF é? CPF, ela vai referenciar a cliente. Entenderam? Sim. E no relacionamento 1 para N? Aí isso aqui já é mais fácil. Quando eu tenho um relacionamento 1 para N, eu vou ter que tirar a chave primária de um lugar para o outro, certo? Certo. Como? Da menor chave, da menor cardinalidade máxima para a maior cardinalidade máxima. Então eu vou tirar de cliente e vou levar para venda. Sempre. Tá certo? Então como é que fica? Venda vai ter número, vai ter data e vai ter CPF, onde CPF referencia a cliente. E quando eu tenho um relacionamento N para N, aí nós temos um problema. Por quê? Porque quando eu tenho relacionamento N para N, nós vamos fazer assim. Ó. Você vai representar a tabela venda, certo? Como? Aqui não vai dar. Você vai representar a tabela venda, a tabela produto. Certo? Agora, para quem eu levo aonde? Sendo que aqui é N e aqui é N, quer dizer, um produto pode estar em várias vendas e uma venda pode estar em vários produtos. Nesse caso, nós vamos criar a famosa tabela associativa, que vai ser o quê? Uma terceira tabela, que vai ser venda underline produto, que vai ter a chave primária da tabela venda e a chave primária da tabela produto. Onde iFood. ambas serão primárias e também estrangeiras. Número referencia venda e código referencia produto. Professor, como que fica isso visualmente falando? Agora eu vou ter que abrir o DB Design. Fica assim. Tabela. Venda. Campo. Número. E campo. Qualquer outro. Data. Chave primária. Feito. Está aqui. Tabela. Produto. Onde eu tenho código. Nome. Certo? Como que fica? Vai ter uma terceira tabela Depois. que vai chamar venda produto. E aí eu vou ter o que aqui? Nessa tabela, na verdade, eu vou fazer aqui o relacionamento direto. Ó. Oxa.
Vai ser essa tabela aqui, ó. Que vai ter a tabela que vai ser a associação do tipo N para N entre venda e produto, certo? Vai ser criada uma tabela associativa que vai ter a chave primária de venda, a chave primária de produto, além de ser primária, elas também serão estrangeiras. E aí eu vou ter o relacionamento do tipo 1 para N e do tipo 1 para N. Então, o que acontece? Quando eu tenho um relacionamento do tipo N para N, eu tenho um relacionamento do tipo N para N, acho que dá para fazer assim. Aí. Quando eu tenho um relacionamento do tipo N para N, eu tenho que quebrar ele num relacionamento do tipo 1 para N. Como eu faço isso? Através da tabela associativa. Compreenderam? Sim. Faz meio que uma ponte em tese? Você vai criar uma maneira de colocar dados nas duas tabelas sem que você tenha redundância de informação. Uhum. Essa tabela vai ser o que você disse, uma ponte entre a conversa de venda com produto. Entendi. E depois a gente vai ter o atributo no relacionamento. O atributo no relacionamento vai seguir a mesma característica de construção da tabela quando temos relacionamento N para N. Por quê? Porque esse atributo no relacionamento, na maioria das vezes, sempre nós teremos a cardinalidade do tipo N para N. Tá? Então, como é que fica a representação? Venda produto, vai ter número e código, que é a chave primária de venda e a chave primária de produto, e o atributo no relacionamento, que é quantidade, onde número referencia a venda e código referencia a produto. Vocês fiquem tranquilos que na próxima aula a gente vai fazer exercício a rolê disso aqui. Tá bom? Outra situação, como é feita a representação da generalização e da especialização no modelo relacional? Da mesma maneira que a gente fez os outros. Como? Represento o modelo pai, certo? E como que eu represento os filhos? Ué, uma especialização significa que, para determinada situação, eu tenho características específicas. Quando eu tenho uma conta poupança, eu tenho taxa de juros. Quando eu tenho uma conta corrente, eu tenho limite de crédito. Não significa que que a conta corrente tem que ter taxa de juros, mas ela é obrigatório ter limite de crédito. Então eu vou representar como? Represento esse da maneira normal, conta, abre parênteses, número e saldo. Na poupança eu vou representar como? Poupança, onde número é a chave primária, por quê? Porque ele está herdando, é uma herança, certo? E taxa de juros, que é o seu atributo específico, sendo o número referenciado a conta. E a mesma coisa para a conta corrente, né? Seria do mesmo jeito. Já na agregação, ela vai seguir também o mesmo conceito do atributo do relacionamento N para N. Por quê? Toda agregação é a derivação de uma entidade, de uma tabela associativa, porque a agregação também vai seguir a característica N para N. A agregação é quando eu tenho o fator resultante da comunicação de duas entidades e uma terceira entidade liga no fator resultante dela. Opa, tabela associativa, ligo esse aqui na tabela associativa. Tranquilo? Tranquilo. Fiquei meio perdido, mas eu acho que eu vou tentar rever depois da aula, porque me perdi nos pensamentos.
Agregação e atributo do relacionamento é o mesmo conceito que relacionamento do tipo N para N. Mesma coisa. Pessoal, ficou alguma dúvida? Pelo visto, não. Acho que não. O que eu vou pedir para vocês, então? Eu vou pedir para que vocês, a partir de amanhã, eu vou subir essa aula, que vocês revejam essa aula e na próxima aula nossa, a gente vai fazer exercício. Mas vocês tentem rever isso aí, porque nós vamos mapear o modelo de entidade de relacionamento no modelo relacional. Como? Nós vamos pegar aqueles modelinhos que a gente criava e nós vamos transformar eles na forma linear. Tá certo? Isso vai ter que ficar claro para a gente, porque depois nós vamos fazer um negócio chamado engenharia reversa. O que é isso? É quando eu tenho, por exemplo, um cupom fiscal e eu pego esse cupom fiscal e falo, como que eu posso transformar isso aqui numa tabela sem redundância? Tá certo? Certo. Professor, você decidiu o que vai ser o trabalho 2? Unidade 3 e 4. Unidade 3 e 4. É, coloquei lá Você no falou que AVA. é nível no Tá no AVA e no Classroom. no Classroom. Aí eu procurei que você falou, no próximo dia já vai ficar disponível no Não, Classroom. é que eu tive, como eu mudei de emprego, acabei atrasando aqui. O professor, é para entregar pelo e-mail mesmo, de novo? Não, para entregar aqui. Ah, tá. Faz o quê? Grava um vídeo? Não, você tira foto. bate print, Tá. tá bom? Bate o print das atividades finalizadas e entrega aqui para mim. Ô, professor, daquelas que a gente entregou lá, ficou faltando alguma coisa ou estava tudo certo? Não, eu já fiz o lançamento delas. Tá aqui, ó. Tá, beleza. Quem que é que tá perguntando? É o Henrique. O Henrique? Deixa eu ver. Você é de engenharia ou você é de ADS? Engenharia. Aí. Esse aqui? É, Tranquilo, pessoal? beleza. Tá bom. Luiz Gustavo e beleza. É, queria ver, né? Então, feito, pessoal. A gente se vê na próxima aula, então. Valeu, professor. Valeu, Boa professor. noite. Bom final de semana aí. Bom resto Para de semana. vocês também. Tchau, Tchau, tchau. 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 Pode